A oração cristã e sua prática. Essa é a nossa 7ª lição da IBD, fundamentada no Sermão da Montanha, nos belos, profundos, maravilhosos e úteis ensinamentos de Jesus para a nossa vida. E o texto para a lição de hoje está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 9 a 15. Mas eu vou ler um pouquinho antes, tá? Vou ler a partir do 5. Mateus 6, 5. Como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então esse é o nosso texto e essa é a oração que Jesus ensinou. Essa oração está apresentada aqui por Jesus junto com outros 2 princípios do reino de Deus que nós já aprendemos, né? Então a oração aparece junto com o dar esmolas e o jejuar. Então são esses 3 conjuntos, né? Dar esmola, fazer oração e jejuar. São 3 princípios ou 3 práticas para aquele que agora faz parte do reino de Deus, né? Então a oração é importante e Jesus teve de ensiná-la aos seus discípulos. Muito antes, né? Muito antes de apresentar aqui uma forma correta de orar, nós precisamos aprender, acho que pela via negativa, como não se deve orar. Não é como se deve orar, mas como não se deve orar. Aprender ou ensinar através da via negativa era uma metodologia muito usada na filosofia clássica e no ensino clássico também, né? Digamos assim. Os filósofos, por exemplo, quando iam provar, um deles é o Tomás de Aquino, né? Quando ia provar a existência de Deus, ele partia primeiro pela via negativa, né? Porque não devemos dizer que Deus não existe, né? Enfim, vamos partir aqui então desse princípio, né? O que nós não devemos fazer. Acho que Jesus está ensinando dessa maneira. Porque veja bem, não podemos fechar o modelo de oração porque vamos incorrer no mesmo erro que Jesus está condenando, que Jesus está acusando aqui. Quando nós fechamos uma metodologia para a oração, ou uma fórmula, um paradigma, né, para a oração, um modelo que seja um gabarito para a oração, nós estamos novamente fechando a oração num modelo, num corpo, né? E daí ela vai virar de novo um mantra, uma repetição, aquilo que ele está condenando, que ele mesmo está combatendo. A oração, acho que uma primeira coisa que devemos pensar quando falamos de oração é que a oração é a nossa conversa com Deus, é um aproximar-se de Deus. E aí essa aproximação e essa conversa, né, isso vai depender muito do seu relacionamento com Deus. Se o seu relacionamento com Deus for um relacionamento apenas de medo, de pavor, de pânico, de terror, então isso vai dar o rumo, né, dessa sua conversa com Deus. Você não vai se abrir com Ele, né, você não vai falar dos seus problemas, você não vai expor suas falhas,
você vai ficar sempre na retaguarda, né? Assim, querendo um perdão, né? Se o seu relacionamento com Deus for um relacionamento de barganha, então provavelmente na sua oração você vai fazer muitos pedidos a Deus de coisas materiais ou algo para você se dar bem, né? Se fosse relacionamento de barganha. Se o seu relacionamento com Deus for aquele relacionamento de pai para filho, né? Então isso vai dar o rumo dessa conversa. Vocês estão entendendo? Porque a oração é a nossa conversa com Deus. A oração não é somente um momento de culto, né? A oração não é uma etapa de culto, uma introdução de culto, etc. Mas a oração é o momento mais direto e mais vivo, né? De relacionamento com Deus. Isso que é importante para a gente ter em mente. Então, a oração tem a ver demais com o nosso relacionamento com Deus e a nossa forma de cultuar a Deus. E aí tudo isso vai passar por aquilo que a gente vem falando desde o início dessas lições do Sermão da Montanha, pela nossa visão do reino de Deus, viu? E a oração também está relacionada de forma muito intensa com o modelo de religião que Jesus vem apresentar. A gente aprende na escola que religião é o relacionamento com Deus, né? Vem da antiga fórmula latina religare. Então o homem que estava afastado de Deus, ele pode se religar a Deus através da religião. E a religião é cheia de princípios, de regras, de valores, né? A religião sempre é institucionalizada, etc., né? Mas vamos pensar assim em Cristo Jesus como aquele que fez uma democratização da religião, porque com Cristo Jesus nós não precisamos mais de sacerdotes, né? Veja lá, quando Cristo morreu, entregou o seu Espírito a Deus, o texto bíblico lá nos Evangelhos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então é o livre acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Nós temos um livre acesso a Deus, está lá nos Evangelhos, né? Então não precisamos dessa figura sacerdotal, que é um intermediador que nos leve até Deus. É um intermediário, né? Não temos mais isso aí, que era o sacerdote lá no Antigo Testamento e até a morte de Jesus. Uma outra coisa de democratização de religião é o culto, né? O culto, claro, a igreja tem regras, tem princípios, tem organização, mas o culto precisa de duas coisas básicas, o culto, né? O culto precisa de alguém, pegando aqui meu microfone que caiu, né? O culto precisa de alguém que adore a Deus em espírito e em verdade. Então, Jesus aboliu formas de culto. Está lá na conversa de Jesus com a mulher samaritana no Evangelho de João, no capítulo 4. Quando tem um embate, né? Um embate. Os nossos pais diziam que a gente tem que adorar nesse monte, mas vocês, judeus, diziam que tem que adorar no outro monte, não sei mais o que e tal. E Jesus diz, olha, vem a hora, é chegada a hora, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que é exigido para um culto é isso aí, tá? Que estejamos em espírito e em verdade na busca por Deus. Quantidade de pessoas. Jesus disse, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Não é assim? E a oração, agora nesse texto aqui, Jesus mostrando como ela deve ser, ou, como falei no início, né, como ela não deve ser, para fugir aqueles velhos esquemas de judeus, tá? E o interessante da oração é que nós, por nossa natureza pecaminosa e falha, né, nossa natureza inconstante, não sabemos nem pedir como convém, diz Paulo, né? Mas aí o Espírito do Senhor, né, é que faz uma espécie de tradução disso para Deus, de sorte que nas orações nós podemos até ofender Deus, né? Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele consegue filtrar isso aí, né, através do seu Santo Espírito, de sorte que a nossa oração chega até Ele do modo que Ele precisa entender, que Ele deve entender, né? Isso é o momento em que nós não partilhamos mais. Nós fazemos as nossas orações e daí
o Espírito Santo é que vai levá-las até Deus, né? Tá lá, Paulo escreveu isso aí. Então, é assim, né? Jesus vem nos ensinando aqui nesse texto o que nós devemos evitar na oração e quando nós oramos, algumas coisas que podem fazer parte dessa nossa oração, dessa nossa conversa com Deus. E por isso que eu escolhi ler o texto que já lemos nas lições passadas aqui, começando lá do versículo 5, porque Jesus diz, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, como os fariseus. E diz também, quando vocês orarem, não usem de vãs repetições. Então, Jesus aqui condena duas coisas na oração. A hipocrisia. A hipócrita era a palavra para artista. O artista é aquele que não se apresentava na realidade. Então, ele ia com a máscara, né? Está diante de uma máscara. Lembra nas representações do teatro, né? São máscaras que são seguras aqui com um suporte, né? E a pessoa se apresentava assim, não era a pessoa real, mas alguém que ela estava representando. Então Jesus diz que a oração não pode ser uma representação, não pode ser uma coisa falsa. Então, não adianta impostar a voz e tentar ser alguém que você não é no momento da oração. Porque já falamos da oração desse tipo aí, com hipocrisia, que Jesus condena como uma propaganda espiritual, né? Que a pessoa faz de si mesma. Uma propaganda religiosa. Mas aqui vamos pensar na oração mais propriamente dita, né? Como um momento em que você tem que se apresentar diante de Deus de forma verdadeira, de forma sincera, de forma real. Então por isso que na oração não tem que haver hipocrisia. A oração é algo espontâneo, viu? A oração é algo que surge num momento com Deus. E a oração não precisa ter um tempo, vai de orar 45 minutos, 70 minutos, 3 horas orando, repetindo, não. Como a oração é espontânea, né? E a oração pode ser feita de qualquer maneira e das mais variadas formas. Eu oro em pé, sentado, tomando banho, dirigindo, no ônibus, pensando nas pessoas, quando tenho a notícia de alguém, quando estou comendo, me lembro de alguém que está numa necessidade, né? Eu oro, me lembro de abençoar a pessoa, ajudando-a financeiramente, se for o caso. Ou se eu não tenho os recursos, né? Oro pedindo para que Deus me abençoe, para que eu possa ajudar as pessoas. Eu oro nos momentos de dormir, ou quando estou fazendo alguma coisa e me lembro de alguém que não pode fazer aquilo e gosta tanto de fazer também. E daí eu oro a Deus para que abençoe aquela pessoa. Então, a oração é uma vida constante de oração, porque a oração vai resultar de uma vida de relacionamento com Deus. Quando eu estava numa igreja aí, estava ainda estudando teologia, e numa igreja eu fiz um discipulado de um rapaz, né? E daí ele orava, e toda vez que ele começava a orar, né, no grupo, aí ele ia até o meio da oração, aí do meio para frente ele dizia, ele abria os olhos, né, e dizia, e agora, Odson, me ajuda, o que eu tenho que falar? Aí eu dizia, rapaz, abra o seu coração, diga o que está no seu coração, o que você quer falar com Deus, né? Então, a oração é espontânea. A oração não pode ser uma coisa fabricada, né, forjada ali na brasa, né, como se malha o ferro para ficar uma coisa linda, perfeita, etc. Claro, há pessoas que têm lá os seus formatos de oração já sei como eu vou fazer uma introdução, eu vou fazer meu pedido e depois vou encerrar. Tudo bem. Mas mesmo assim, essas pessoas não repetem sempre essas orações. Elas sabem geralmente como vão fazer, mas não repetem. Mas a oração não tem que necessariamente ser isso, como eu estou falando. A oração é algo espontâneo, né? Alguém chega e diz uma notícia ruim, né, sobre alguém, aí você na mesma hora não vai ter que se ajoelhar, se retirar para o seu quarto, se lavar, se purificar e ficar de joelhos e fazer um ritual, etc. Não precisa disso. Você vai naquele momento erguer a sua voz a Deus, os seus pensamentos aos céus, né? E falar com Deus para que abençoe aquela pessoa ou a família daquela pessoa, algo desse tipo, entenderam? Então, a hipocrisia é a primeira coisa que Jesus condena aqui na oração. E a segunda coisa que ele condena são as vãs repetições. Jesus aqui está atacando diretamente os gentios, né? Mas claro que os fariseus estão no meio e provavelmente Jesus
quer tirar um pouco dos fariseus essa história de que eles eram religiosos em excesso, né? E as vãs repetições são os mantras, né? Os mantras, claro, os mantras são importantes em algumas religiões, mas a vã repetição é aquela fórmula que você diz sempre, 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 sempre aquelas mesmas coisas. O texto diz assim, né? Não adianta ficar com essas vãs repetições, porque o Pai de vocês que está no céu já conhece todas as coisas antes mesmo de vocês pedirem, né? Então Jesus está aqui combatendo essas repetições inúteis, mas ele não está falando mal do pedir com insistência, porque mais adiante no Evangelho ele mesmo vai dizer que a gente tem que orar com insistência, né? Tem a parábola do juiz uníquo, né? A viúva que vai sempre pedir para o juiz e o juiz não quer atendê-la, e chega um momento que de tanta insistência da viúva o juiz a atende, e aí Jesus diz, assim é Deus, né, nosso Pai, entendeu? Então a insistência é importante na oração. Eu posso orar 30 anos por alguém para que se converta, para que mude de vida, para que seja alguém transformada, né? Isso é orar com insistência. Eu posso orar 20 anos, né, para que a minha mulher tenha um filho, para que nós tenhamos uma criança. Isso é orar com insistência. Deus é soberano, Ele vai atender a nossa oração de acordo com a sua soberana vontade. Mas nada impede que eu ore com insistência. Não é de insistência que Jesus está falando. Jesus está falando das vãs repetições aqui, né? Vãs repetições são os exageros, né, nas repetições. E aí, numa das fórmulas de oração que nós temos, tem essas repetições mesmo, né? Repetições tolas. Bom, e daí partindo diretamente para esse texto agora. Vimos que Jesus condena essas duas coisas, né? Vamos pegar aqui no texto, em rápidas observações, né, algumas coisas que Jesus ensina. A primeira delas é a introdução, né? Essa oração, como se ela tivesse dividida em duas partes. Você tem 3 momentos e 3 momentos. Em 3 momentos nós temos essa parte relacionada com o reino de Deus. E nos outros 3 momentos nós temos uma segunda parte da oração do Pai Nosso, relacionada com os nossos pedidos, as nossas satisfações, né? E daí tem um encerramento disso tudo, que é uma chamada doxologia, que é quando nós damos glória a Deus, né? Porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre, termina assim a oração. E bem no finalzinho, depois disso tudo, ainda tem uma condicional, que é Jesus dizendo que Deus vai nos atender naquele aspecto lá de perdoar, né? De nos perdoar se nós tivermos perdoados a quem nos ofendeu. Então a oração está muito simplesmente, né, de forma muito simples dividida aqui. E aí na introdução, Pai Nosso que está nos céus, nós temos a chamada invocação. Pai Nosso que está nos céus. Veja que aqui, quando fala de nosso, você traz Deus para perto. Mas quando fala que está no céu, você põe Deus longe de novo, né? Esses são 2 aspectos chamados de imanência e transcendência na religião cristã. Deus, ao mesmo tempo, Ele está perto de nós, mas Ele está longe de nós, tá? Ele é imanente, Ele está perto, e Ele diz isso lá no livro do profeta Isaías, se não me engano. Eu sou o Deus que habita o mais alto céu, mas habito também no coração do contrito de espírito, do abatido. Então, Deus é imanente. Então, Pai Nosso, Ele é o nosso Pai. Antes de ser o Deus, né, aquele Deus forte e poderoso de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus de estrondos, né, de maravilhas e tudo mais, Ele é o nosso Pai. A ideia de intimidade, de proximidade com Deus, mas ao mesmo tempo Ele está nos céus, então Ele é transcendente, né? É um Deus que está além, Ele está muito distante de nossa realidade em seus atributos, em sua moralidade, em sua justiça, viu? Em sua santidade principalmente. E daí essa é a invocação. Geralmente numa oração, nós fazemos uma invocação, né? Ó Deus, né? Meu Pai, meu Senhor. Eu sempre tenho que fazer uma pausa na nossa devocional noturna para ensinar o meu filho Aquiles de 6 anos a orar. Então, às vezes ele começa com brincadeira. Eu digo, meu filho, vamos parar, vamos começar de novo,
Você vai orar agora, cara. E você vai falar com alguém mais importante que existe. Ele criou você, ele é o dono do céu, dono da terra, dono da sua vida. Entendeu? Você está diante de alguém importantíssimo. Você vai chegar com essa brincadeira? Não, você tem que chegar com respeito, com reverência. Então é isso, né? A oração começa com essa introdução aqui. E aí é uma oração de intimidade, de dependência, de entrega absoluta e incondicional, quando eu digo Pai Nosso, né? E ao dizer que está nos céus, eu reconheço a soberania de Deus e vejo que Ele é, portanto, assim, imanente e transcendente. Aí vem um segundo momento, santificado seja o teu nome. Esse é um momento de louvor. Desculpem. Nas igrejas, infelizmente, nós confundimos louvor com música. Não posso dizer que louvor e música não tem nada a ver, né? Mas louvor é elogio, é exaltação de atributos. E música é outra coisa. Então eu posso ter música de louvor, mas nem toda música é louvor, né? Daí uma impropriedade, não vou falar de erro, né? Mas uma impropriedade semântica em dizer que a equipe de música da igreja é a equipe de louvor, tá? O grupo de louvor. Porque às vezes o grupo de louvor vai ali para frente e não vai só cantar músicas de louvor, vai cantar músicas, né, de contrição, de dedicação, de compromisso, né, de entrega total, e por aí, músicas de perdão. Isso não é louvor, tá? Então não confundamos mais louvor com música. Voltemos aqui. Nesse momento aqui nós estamos fazendo um louvor, é um momento laudatório, né? Um momento de elogio. Então Jesus diz, santificado seja o teu nome, quer dizer, tu és santo, Senhor, tu és santo, tu és santo. Lá quando Isaías viu os anjos, né? Aquela imagem do templo, a presença do Senhor, e daí os anjos diziam, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, né? Então é um momento de louvor. Então eu digo, né? Senhor meu Deus, meu Pai, tu que estás nos céus, tu és santo, poderoso, né? Grande em maravilhas, em bondade, etc. É um momento de louvor, né? Um momento de prestigiar nosso Deus, um momento de louvar ao Senhor. Se você fosse se dirigir a alguém, alguma autoridade, você ia ter que fazer isso, né? Vossa Excelência, não é isso? Então pronto. Aí vem o terceiro momento, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí sim, né? É um momento também muito importante, porque nesse momento você está declarando o total controle de Deus sobre a sua vida. Quando você, né, pede que venha o reino de Deus. A presença do reino na vida do ser humano é a forma de viver no dia a dia. Já falamos disso, né? Quando eu reconheço a soberania de Deus em todos os aspectos da minha vida. Quando eu digo venha o teu reino, nada mais estou dizendo do que, Senhor, governe e controle toda a minha vida, toda a minha existência, de forma que todo o meu pensamento, né, esteja controlado por ti, esteja voltado para fazer a tua vontade. Então assim, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o domínio do reino de Deus em nós nos leva a fazer a sua vontade. E essa deve ser a meta de todo cristão na busca pela perfeição. E essa vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Na verdade, Paulo escreveu assim. Então, nesse terceiro momento, nós reconhecemos a soberania de Deus, né? E nós queremos que a vontade soberana de Deus seja feita, seja realizada no céu e na terra. E daí vem um quarto momento, né? Um quarto momento quando nós começamos a fazer as petições, né? Ou aquelas coisas que estão mais relacionadas à nossa vontade, à nossa pessoa. Porque nesses três primeiros nós pensamos no reino de Deus. E agora nós dentro desse reino de Deus. Então, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui são as necessidades materiais, né? Tem umas coisas muito interessantes aqui. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Repetimos tanto isso, né, que às vezes alguma coisinha aqui vai passar despercebida. Mas aqui tem uma ideia de a gente não se preocupar com o dia de amanhã, né?
Jesus vai ensinar isso. Ele diz, basta cada dia o seu próprio mal, aqui nesse Sermão da Montanha. Aquela ideia de não se preocupar com o dia de amanhã. Lá na filosofia estoica, tem um princípio chamado ataraxia, que é viver sem preocupações, né? Livrar-se das preocupações do mundo, inclusive da preocupação da morte. E aqui, Jesus diz assim, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então é aquela medida certinha. O que me interessa no reino de Deus é o dia que eu estou vivendo, né? Veja que coisa muito complicada para o dia de hoje, né? Veja que coisa muito complicada. Mas o ser humano precisa de teto, precisa de comida, precisa de aconchego, trabalho e tantas outras coisas, né? Mas precisamos também do pão espiritual, né? Desse alimento para os nossos dias. E essa petição aqui não é acumulativa, viu? Olha só, ela é cada dia. Cada dia. Quando eu estudei no seminário, estudava teologia, eu aprendi a viver na total dependência do Senhor, né? Com poucos recursos escassos mesmo. E nunca faltou. Nunca faltou o alimento diário, nunca faltou o sustento diário, né? Então é algo que a gente precisa aprender a fazer, né? A conviver. Às vezes estamos vivendo pensando em acumular muitas coisas, né? Coisas que não vamos usar. Vamos deixar para alguém usar, ou alguém venha nos tomar, né? De posse de uma arma ou de alguma maneira, e não precisamos dessas coisas, mas viver sem essas preocupações aí intensas, né, que nos afligem. Então o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Um quinto momento aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui nós começamos a falar das nossas necessidades morais, né? Essa frase de Jesus tão curtinha é como se fosse um círculo de perdão. Nós temos que pedir perdão a Deus, mas nós precisamos perdoar os nossos devedores, né? Perdoar a quem nos deve. Coisa estranha isso, né? O cristianismo é cheio desses paradoxos aí, né? Perdoar a quem nos deve. Senhor, perdoa a minha dívida, da mesma forma que eu perdoei ao meu devedor. Você já fez isso? Já conseguiu fazer isso, né? Tente fazer isso aí, você vai ver como vai ser muito legal, né? Então ele nos desafia a perdoar quem nos deve. Senhor, te peço perdão, da mesma forma, na mesma proporção que eu perdoei ao meu devedor, né? E um sexto momento, para a gente quase terminar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que são as necessidades espirituais, né? É certo que vivemos lutas espirituais. Nós batistas não gostamos muito desses termos, né? Eu, como batista tradicional, também não gosto muito, mas não podemos fechar os olhos para essa realidade de luta espiritual. Paulo diz, né, que nós não combatemos contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais, etc., né? As lutas espirituais existem, sim, né? Há uma guerra constante aí nesse mundo espiritual. Claro, não vamos pensar em batalha espiritual, né? Aquela coisa, tem um anjo aqui atrás de mim, lutando com Satanás aqui, tentando, né? Naquela coisa não. Mas a luta espiritual existe sim. Há uma força constante, há um agir constante para que você fuja os seus olhos do reino de Deus e para que você, portanto, comece a pensar somente nos valores deste mundo corrompido, né? Então, por isso Jesus diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E é a oração que pedimos sempre a Deus, né? Jesus reúne aqui essas 6 coisas mais importantes nessa oração. É claro que ele poderia ter colocado muito mais, ou poderia ter colocado só 2 e tal. Mas ele aqui está mostrando como você tem que fazer diferente daquela prática que os fariseus e os gentios estavam usando, né? Que era usar de hipocrisia e usar sempre das vãs repetições. E daí essa oração termina com essa doxologia que a gente chama, né? Pois teu é o poder, o reino, né? Para tudo sempre, a glória ao Senhor, né? Uma forma de encerrar o texto. Aí você volta fechando, também enaltecendo o nome do Senhor, né? Então essa é a oração que Jesus ensina. E para a gente fazer uma conclusão aqui, vamos pensar então a partir de hoje na oração como uma vida de relacionamento com Deus, não como um momento do nosso dia,
ou 2 momentos, ou 3 momentos, quando nós paramos para repetir uma fórmula, né? Nós vamos pensar na oração como um constante relacionamento com Deus. E daí, essa oração vai depender desse relacionamento, como eu falei lá no início, né? E vai depender muito da sua visão de reino de Deus. Como você vê o reino de Deus e como você se vê inserido nesse reino de Deus. E daí vai depender essa sua oração, tá? Deus vai atender se você fizer tudo corretinho? Não sei, não posso dizer. Deus é soberano. Deus é soberano em sua vontade e Ele atende ou não de acordo com a nossa necessidade, né? Mas nós devemos orar. Ore, meu irmão, pratique a oração. Ore pelos outros, oremos uns pelos outros. Oremos para que Deus nos dê sabedoria, para que Ele inclusive nos ensine a orar. E livremos, né? Limpemos as nossas fórmulas de oração, né? De muita coisa que não tem sentido. Vou concluir falando de um assunto que eu venho insistindo há muito tempo, pelo menos aqui na nossa Igreja Batista da Colina. Nossa oração tem que ter objetividade. Tem que ter objetividade. Quando nós vamos conversar com o Rei da Glória, nós não podemos perder tempo, né? Nós não podemos perder tempo. Senhor, abençoa fulano daquilo que ele está precisando. Tudo bem, se eu não sei o que ele está precisando, até que a gente dá um desconto, né? Mas se eu sei exatamente que o fulano precisa sair do mundo das drogas, eu vou orar objetivamente. Senhor, livra fulano do mundo das drogas. Que ele consiga vencer o vício, superar, meu Deus, esse problema. Abençoa a irmã X na sua luta constante de saúde. Ela sofre disso, disso e disso. Cura, meu Deus, a nossa irmã de acordo com a sua soberana vontade. Senhor, abençoa-me nessas minhas falhas. Às vezes é um momento de traição familiar, traição conjugal, né? Ou eu não estou sabendo educar meus filhos, ter um bom relacionamento com eles. No português comum, é dar nomes aos bois. Fale para Deus exatamente qual é o problema, qual é a real necessidade, qual é a real situação. Vamos orar objetivamente, meus irmãos. E aí nós vamos evitar a hipocrisia e evitar as vãs repetições. Que Deus nos abençoe, viu? Obrigado por sua companhia.